Museológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais. Então, gente, eu sou Ana Cláudia Rodrigues, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Esse programa de hoje é uma iniciativa do Museológica Podcast, que realizará uma série especial sobre a reunião de antropologia da saúde, em virtude da realização da quarta RAIS, né, que tem como título Eventos Críticos e Cotidianos de Saúde, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de setembro, em formato virtual, na UFPE. Estão à frente dessa organização o Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia, os grupos de pesquisa FAGES, NEP, AIE e Museu das Farteiras, né? Contamos, nesse programa de hoje, com a participação do professor Hugo Menezes, também professor do Departamento de Antropologia e Museologia, da mestranda Catarina Brito, do professor Pel Scott, também integrante do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. E, antes de apresentar a nossa convidada, eu só gostaria de chamar a atenção para a importância da realização desse evento, né, a reunião de antropologia da saúde, pela importância que ela tem na nossa sociedade de tratar e de discutir temas relacionados à saúde e suas interfaces, mas também pela importância atual no contexto de crise sanitária mundial em que vivemos, né, através da pandemia da Covid-19. Então, mais uma vez, assim, reforçar a importância dessa discussão nesse contexto atual. Também dedicamos, né, a esse primeiro podcast a todas as vítimas, né, da Covid-19 no Brasil e no mundo, e também a todos os seus familiares, parentes e amigos que tiveram perdas aí por conta dessa pandemia, né? Então, hoje nós conversaremos com a antropóloga Soraya Flecha, que organizou a segunda RAIS, né, em Brasília, em 2017, né? Soraya, ela é mãe, antropóloga, pesquisadora, professora associada do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Soraya trabalha com temáticas, né, em torno da saúde, adoecimento, cronicidade, e também é uma ativista do SUS, né? Ela é coordenadora também do grupo, né, de pesquisa, que é o CASCA, Coletivo de Antropologia e Saúde Coletiva da UNB, e atualmente desenvolve pesquisas em torno da epidemia do vírus Zika no Recife, Pernambuco, e seu encontro com a pandemia do Covid-19, né? Soraya Flecha também produz o podcast Mundaréu, que é uma parceria entre a UNB e a Unicamp. Soraya, seja bem-vinda. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a RAIS, né? E a gente gostaria de começar te perguntando sobre a importância, né, da RAIS. Boa tarde, obrigada aí pelo convite tão querido de vocês todas e todos da UFPE. Então, a primeira pergunta que a Ana Cláudia me fez, né, eu vou começar situando ela assim, ó. Nesse ano de 2021, eu estou aqui em Florianópolis, fazendo uma licença pós-doutoral aqui na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina. E hoje é dia 27 de fevereiro, e hoje foi decretado um lockdown aqui na cidade, né. É um lockdown fajuto, né, pela leitura de muitos parlamentares daqui, inclusive dos movimentos sociais. Ele é fajuto porque se decreta o lockdown no final de semana,
somente, né, para evitar o burburinho nas praias e nas casas noturnas e coisas assim. Mas a cidade continua trabalhando normalmente e a gente chegou nessa semana aqui em Santa Catarina à lotação máxima de todos os hospitais públicos e privados. Em virtude, né, enfim, do contágio muito mais acelerado, a nova cepa do Covid-19 e de um adoecimento, de uma transmissão, né, muita internação. Então, falar da RAIS agora, né, na realização dessa que vocês estão organizando, é falar desse momento que a gente está vivendo, né, de uma intensificação grande da pandemia e de uma falta de gestão pública absurda, né? É um negacionismo científico misturado com o desvalor da vida humana, misturado com uma confusão, né, uma criação deliberada de uma crise política para, enfim, fazer tudo ficar mais complexo. Enfim, a gente não pode deixar de falar do momento histórico que a gente está vivendo nesse ano de 2021. Eu começo respondendo a Ana Cláudia assim, a RAIS é fundamental, né? A gente falar de antropologia da saúde é fundamental, porque a gente está vendo que, enfim, a antropologia da saúde pode pesquisar um monte de temas, mas quando a gente se depara com uma pandemia em escala global, um adoecimento coletivo que envolve uma série de complexidades do comportamento, da gestão pública, de financiamento da saúde, de instituições e, né, de infraestrutura de saúde, não dá conta que se trate isso tudo somente né, a partir dos conhecimentos biológicos ou dos conhecimentos dos nossos colegas da área da saúde. Uma pandemia, ela exige, então, uma reflexão muito mais aprofundada e um encontro muito mais interdisciplinar para dar conta de entender, interpretar e encontrar soluções. Então, a gente já vem falando disso há muito tempo, assim, né, como a antropologia, a sociologia, a história e outras áreas das humanidades são fundamentais para pensar os fenômenos de adoecimento. Agora, a pandemia parece que confirma o que a gente tem dito nas últimas décadas, né, da participação das ciências humanas e das ciências sociais nos fenômenos do adoecimento. Então, eu queria começar reforçando esse lugar da gente, que pesquisa o tema da saúde, e louvando a iniciativa da RAIS, que vai acontecer na Federal de Pernambuco. Eu queria começar reforçando tudo isso, a importância sanitária, política e moral de falarmos desse ponto de vista. A Ana Cláudia me fez uma segunda pergunta, né, que contar um pouquinho do histórico da reunião que a gente organizou em Brasília. Então, eu vou contar um pouco do meu ponto de vista, tá? E aí vocês depois balizam com outros aí. Bom, em 2015, justamente, eu estava na minha outra licença pós-doutoral. Eu estava lá na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, que é, inclusive, a cidade de origem do professor Scott, né, coincidentemente. E, enquanto eu estava lá, Mônica e Edinalva, Pedro, né, nossos queridos colegas, também antropólogos da saúde, que trabalham na Federal da Paraíba, Mônica Frante, Edinalva Neves, Pedro Nascimento, Márcia Long, Luziana Silva, né, tanta gente bacana que tem lá, eles organizaram a primeira reunião de antropologia da saúde, que foi um evento de um dia. E eu estava lá, né, se eu estivesse no Brasil, eu teria ido para João Pessoa, porque qualquer desculpa eu vou para João Pessoa, e eu estava lá, mas ela foi transmitida já, né, online, e eu acompanhei. Então, foi muito legal, né, ter visto esse evento lá e tal. Aí, depois disso, a Mônica, que é parceira em várias coisas, foi para Brasília para participar de uma banca, de uma orientanda minha de mestrado. E aí, a Mônica, daquele jeito dela, né, super simpática, ao mesmo tempo estratégica, também muito sedutora, na hora da cerveja, ela falou: e aí, Sora, vamos fazer a segunda RAIS aqui em Brasília? Aí ela me lançou essa proposta, né? Eu falei: ixi, será que a gente dá conta? Aí ela: bora fazer em Brasília, bora fazer na UNB. E aí, como a gente fez em 2015, eu acho que essa visita da Mônica foi em 2016. Aí ela falou: aí a gente faz a segunda em 2017 e garante uma periodicidade de 2 em 2 anos.
E aí eu aceitei esse convite da Mônica, depois que, né, consultei outros colegas, outras professoras ali da UNB, que também toparam organizar junto comigo, e aí nós fomos adiante, né? Então era uma proposta interessante, porque a Mônica estava já vislumbrando, assim, uma série de reuniões, pensando já uma periodicidade, e é muito interessante esse olhar dela, né, de continuidade da coisa, muito estratégica, né, como eu falei. Então, nós aceitamos o convite de Mônica e começamos a organizar o evento lá. Naquela época, 2016, ainda tinha algum dinheiro para a ciência. Eu pleiteei um edital na nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPDF, e a gente conseguiu R$80 mil para fazer o evento. E aí a gente fez, então, a segunda RAIS em novembro de 2017. O Departamento de Antropologia sediou o evento, mas teve parceria do Departamento de Saúde Coletiva, do nosso campus, que fica ali na Asa Norte, do Departamento de Saúde Coletiva, que fica no campus da Ceilândia, ainda no Distrito Federal, de colegas antropólogas que estavam em outros departamentos também da UNB, e de movimentos sociais, e de colegas que estavam nos institutos federais também da região. Então, a gente foi juntando, né, um monte de gente que trabalhava com o tema da saúde para organizar o evento. E aí também é importante lembrar, né, Mônica e as suas colegas já fizeram isso na primeira RAIS, em 2015, e nós repetimos isso na 2017, na terceira, em 2019, foi feita, e agora, em 21, a Ana Cláudia acabou de dizer que também, que é escolher um tema para nortear o evento, né, que tem um diálogo estreito com o que está acontecendo na época. Então, se a gente volta a 2016 e 2017, a gente estava justamente passando pelo golpe que a presidenta Dilma Rousseff sofreu, e depois pelo governo, entre aspas, do presidente Temer, né, que já foi toda uma implantação de uma desestruturação de políticas públicas, de cada vez mais, né, esse enxugamento das responsabilidades do Estado, e da PEC do fim do mundo, que foi bem nessa época, né, que é de estabelecer um teto de gastos para educação e também para a saúde. Assim se chamou, inclusive, né, a PEC do fim do mundo, porque onde já se viu colocar limite para esses dois temas tão centrais, né, para um país ser minimamente respeitado e conseguir, enfim, atender e cuidar da sua população. Então, por isso que o evento, à época, foi denominado de Antropologias e Políticas em Contextos de Crise. Então, a gente já estava pensando muito nessa ideia de crise. E olhando agora para trás, eu acho que a gente estava no começo, né, de uma série de outras crises, e hoje a gente vê, né, muito mais aprofundadas e difíceis de lidar, né. Então, a gente seguiu várias coisas que a primeira RAIS fez. Então, a gente organizou com, né, uma articulação local de professoras, de movimentos sociais, de estudantes. A gente também tirou uma comissão científica para balizar, né, para ancorar o evento. Essa comissão científica também, espelhando na experiência da primeira RAIS, ela foi composta por pesquisadoras e pesquisadores que estavam dentro dos núcleos de pesquisa, dos grupos de pesquisa. Então, a gente estava lá com o Grupesc, da Federal da Paraíba, o Mandacaru, da Federal de Alagoas, o Grupo de Saúde e Cultura da Federal do Rio Grande do Norte, né, e com os pesquisadores que compunham esses grupos de pesquisa. Então, a terceira coisa também que a gente fez muito semelhante foi uma logo, né, que a gente criou muito espelhado na ideia de uma circularidade, de uma mandala, assim, uma forma redonda, que a primeira RAIS usou, mas aí a gente deu um toque Brasília e usou uma semelhança com Atos Bulcão, né, que foi um arquiteto importante em Brasília que estampou seus murais também, e seus azulejos geométricos e coloridos pela cidade em Brasília. Quem conhece Brasília sabe que tem muitas fachadas de prédios, murais de salas de reunião, alguns monumentos também públicos que usam o trabalho do Atos. E aí a gente colocou isso também na nossa logo, mas mantendo essa circularidade. Então, vejam, a gente se espelhou muito na primeira RAIS, né, e a gente foi aprendendo ali e aproveitando uma série de ensinamentos que eles nos deixaram. Aí,
comissão científica, aí a gente também teve uma comissão local. Então, essa comissão local ela foi composta por uma série de pessoas e diferentes figuras. Então, professoras substitutas, a gente tinha, à época, professoras no sistema de PNPD, doutorandas, mestrandas, graduandas, né, gente que estava fazendo monitoria, gente que era estagiária, e pessoas dos diferentes campi, né, da Universidade de Brasília. Acho que dos 4 campi que a gente tem, tínhamos pessoas de 3 campi, compondo a comissão local. E essa comissão local, ela foi muito importante para definir o tema, definir a logo, definir como é que seria a nossa programação, que grupos de trabalho, né, povoariam essa programação. Enfim, então esse é um pouco da forma da organização. E aí, Ana Cláudia, quando a gente pensa no evento em si, ele superou muito o que a gente estava esperando, né? A gente esperava por volta de umas, talvez, 50, 60 pessoas, e chegaram quase 200. Foram 191 pessoas inscritas. E eram pessoas da antropologia, da sociologia, a gente trabalha com o tema da saúde na história, no serviço social, por exemplo, e de várias áreas da saúde pública, saúde coletiva, medicina, enfermagem, né? Veio gente de 8 estados, veio gente de 3 países, né? Pesquisadoras da Espanha, da Áustria, da Argentina. Então, foi super interessante, assim, um conjunto de antropólogas e antropólogos da saúde muito representativos do que a gente tem agora, nesse momento, aqui no país, dos grupos de pesquisa que temos, dos temas que têm sido pesquisados, né? Então, isso foi muito legal, assim, superou pra caramba as nossas expectativas. E aí, a nossa programação, muito rapidamente, a gente teve uma conferência de abertura com a professora Sônia Maluf, que foi pensar um pouco essa ideia de crise, né, antropologicamente pensando esse conceito. Foram 7 mesas redondas, com 3, 4 pesquisadores em cada uma, 11 grupos de trabalho, 10 exposições fotográficas, com filmes, performances e instalações. E acho que foi no primeiro dia, a gente fez um lançamento ali no saguão do nosso prédio, no hall de entrada, um lançamento de vários livros que tinham sido recentemente publicados. A gente teve um site, também para ajudar na comunicação, né, das pessoas que queriam saber do evento, e ao final, a gente também seguiu o exemplo da primeira RAIS, que a gente fez uma publicação. Então, a gente reuniu 12 artigos, né, e fez uma coletânea desses textos que foram apresentados durante a segunda RAIS. E aí, esse livro foi organizado, a gente convidou, né, e elas toparam, foi organizado por 3 pós-graduandas que tínhamos à época, lá no nosso programa de pós-graduação, a Raíssa Martins, a Rosana Castro e a Cíntia Engel, e com a ideia mesmo de sempre envolver, né, as discentes junto com as docentes para fazer as coisas. Então, a nossa segunda RAIS ali em Brasília, tinha, claro, um forte componente de pesquisa, mas tinha um componente de extensão também, quando a gente vai chamando, né, outros setores para participar conosco, falando com uma comunidade mais geral, e tinha também um forte componente de formação e de ensino. Soraya, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, assim, das temáticas que surgiram mesmo na segunda RAIS, assim, tanto das mesas como dos GTs, mas a importância também dessa discussão um pouco mais ampla mesmo, né, da antropologia da saúde, a partir das mesas e dos GTs, e a importância que isso tem para a gente discutir saúde no Brasil. A mesa de abertura, ela foi feita a conferência de abertura, na verdade, né, foi feita pela professora Sônia Maluf, que é professora aqui na UFSC, e também trabalha e atua na Federal da Paraíba. Ela é atualmente a minha supervisora de pós-doutorado, então vocês vão vendo aí, né, como é que as redes também, elas praiam e vão se multiplicando. A palestra de abertura da Sônia se intitulou Antropologias e Políticas de Saúde em Contextos de Crise. Aí depois, a gente teve também uma outra mesa, que se chamou o Audiovisual na Antropologia da Saúde. Saúde e interseccionalidades em contextos de crise, uma outra que se chamou Saúde Mental nas Universidades, e outras 2, né, que foram Redes de Antropologia da Saúde e a Antropologia na Saúde. Essas mesas redondas e as conferências, eu acho que elas falam muita coisa, sabe, Ana Cláudia, do que nos preocupa na antropologia da saúde atualmente.
Então, no caso das conferências, né, você tem essa ideia mesmo de contextos de crise, então, como é que a gente vai chegar numa crise, e como é que a crise é explicada por processos históricos, processos mais macroestruturais, processos né, de relação internacional, inclusive, e como essas crises se formam e como é que elas afetam a saúde da população, a saúde de grupos minoritários, como é que afeta a definição das políticas, né, a realização e depois o financiamento, inclusive, das políticas. Eu acho muito legal também a gente ter tido uma mesa sobre o audiovisual, porque a gente teve uma mostra muito linda de fotos e de outros trabalhos audiovisuais, e também a gente teve filmes que passaram durante a segunda RAIS, mas o audiovisual na saúde, no tema da saúde, para nós, na antropologia, ele é muito importante, porque ele não só registra práticas de saúde, às vezes também pleitos, né, de alguns grupos que precisam mostrar, inventariar e, inclusive, patrimonializar suas práticas de saúde, de cura, mas os filmes, no meu entender como docente, e dou aulas para né, alunos da saúde, muitas vezes, os audiovisuais, eles são um material didático incrível. Eles transformam muito os nossos alunos da saúde. Eles comunicam muito bem. E muitas vezes, eu acho que, até pela forma, né, esse tipo de materiais que os alunos da saúde usam, talvez eles sejam mais eficientes do que as nossas longas etnografias, que para nós são tão caras, e tão importantes, e tão fundantes do que a gente faz, mas os filmes etnográficos, né, os filmes etnológicos que falam do tema da saúde, eles são muito legais para fazer o diálogo interdisciplinar, né. Então, eu achei bem bacana essa mesa ter acontecido na segunda RAIS. Bom, aí, interseccionalidade, então a gente não deixar de fora uma série de outras dimensões que afetam, dialogam com a saúde, né, e aí a gente tem um monte de pesquisas, né, a Ana Cláudia mesmo é um excelente exemplo nesse sentido, quando você pensa encontros de temas como raça e saúde, gênero e saúde, geração, né, moradia, mobilidade, enfim, temas mais estruturantes, temas também mais que somam, né, são protagonistas também, orientação sexual e sexualidade, enfim. Essa mesa foi muito legal nesse sentido, né, trazer todas essas outras facetas, não dá para a gente pensar às vezes, somente por exemplo, questões de gênero, não dá conta, né? A gente tem classe social, tem que ver cor e raça e tal. A outra, saúde mental nas universidades, acho que já estava se mostrando como um tema que nos parecia bastante importante, já estava começando a ser falado, mas eu acho que com a pandemia do Covid, ficou ainda mais claro isso, né, de como é que, enfim, a gente tem uma série de sofrimentos de ordem mental e psíquica, emocional, dentro da universidade, no corpo discente, no corpo docente, no corpo técnico, e falar disso por muito tempo foi um tabu, né, foi um assunto absolutamente silenciado, e eu tenho visto, pelo menos de dentro do nosso departamento ali, eu tenho visto esse tema aparecer cada vez mais, eu tenho visto as nossas estudantes trazerem esse tema para as reuniões de colegiado, a partir dos seus coletivos discentes, dos seus centros acadêmicos, né, e motivando e provocando a gente a considerar, né, o adoecimento mental como uma realidade né, para pensarmos soluções, pensarmos acolhimentos, né, nas nossas disciplinas, nossas formas de avaliação, nossas composições de quadros, de conselhos, né, como é que a gente organiza esses assentos e essas representações para que esses assuntos e esses sofrimentos possam vir à baila, inclusive, né. Então, esse tema, eu acho que na época, né, há quase 4 anos atrás, estava começando a aparecer, e agora acho que é incontornável, né. Eu vou falar de outras 3 mesas. Então, uma delas é as redes de antropologia. Então, nessa mesa, inclusive, tinha gente de outros países, várias redes também aqui de antropologia da saúde, e eu acho que é uma forma que a gente tem operado, né, de uma maneira muito coletiva, seja dentro de um núcleo de pesquisa, às vezes dentro do departamento, seja entre departamentos de uma mesma universidade, ou mesmo um núcleo que é composto por pessoas de vários departamentos, a casca mesmo, né, que é o coletivo de antropologia e saúde coletiva. Ele é composto por professoras e professores de antropologia, de saúde coletiva,
lá na UNB, e os nossos respectivos alunos, alunas, estudantes, orientandas e tal. Mas, assim, pensando nessa maneira de operar de modo coletivo, né? Então, você tem os grupos de pesquisa, às vezes os grupos de pesquisa também, eles ultrapassam as fronteiras daquela universidade e, né, juntam várias, como, por exemplo, o Mandacaru, na UFAL, que tem gente de várias universidades, e aí redes ainda maiores, como a própria RAIS, né? E como é que a RAIS pode se vincular, por exemplo, a redes em outros países da América Latina, em redes de antropologia da saúde e antropologia médica na Europa, na África, né, na América do Norte e tal. Então, essa mesa foi para falar sobre isso e pensar como é que a gente pode se articular e se fortalecer. A outra, que foi a antropologia na saúde, e é muito legal, né, como é que essas preposições vão sendo pensadas, são os desafios específicos de falar de antropologia, ensinar antropologia, ler e publicar antropologia nos cursos de saúde. Às vezes, antropólogas que lá dentro atuam, como corpo mesmo docente de um departamento, às vezes, antropólogas e antropólogos que fazem pesquisa, né, dentro de, vamos supor, instituições de saúde como hospitais, ou com, enfim, estudantes em formação na área da saúde. Enfim, onde que a gente encontra colegas da saúde, como é que são esses diálogos, né? E como é que são os desafios, muito mais do que diálogos que nós temos enfrentado. Dificuldade de comunicação, barreiras, e, né, certos protecionismos que a gente encontra. Às vezes nós temos muita dificuldade de comunicação, de como é que a gente fala dos nossos resultados sem ser prolixo, ou verborrágico, ou longo demais. Como é que a gente chega, né, com as histórias que as nossas interlocutoras nos contam, para além de sensibilizar os profissionais da saúde, mas para mudar protocolos de acolhimento, ou mudar políticas de saúde de modo mais estruturante, né? Então, nós também temos desafios dentro da nossa área para poder falar e com colegas, né, e gestores da saúde. E a outra mesa que se chamou o diálogo de outras epistemologias com a saúde de povos quilombolas e indígenas. E aí foi muito interessante também, porque essa mesa foi composta por lideranças, né, indígenas e quilombolas de outros departamentos dentro da UNB, de coletivos de estudantes, né, também da UNB, e colegas de outras universidades que vieram, e que nos trazem desafios e nos trazem provocações totalmente, né, assim, pertinentes para a gente pensar os nossos marcos teóricos na saúde, os nossos recortes empíricos, os temas que a gente define para estudar, as pessoas que compõem as nossas equipes, né, como são as formas de escrita dos resultados, quando você, né, tem, vamos supor, uma estudante indígena, bilíngue, trilíngue, ela quer levar aqueles resultados de volta para a sua comunidade, quer dizer, são outros desafios muito, né, importantes, eu acho que a antropologia precisa receber. Soraya, querida, eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Que coisa boa, a gente se fala tanto sobre podcasts, né, por conta do Queri Queri, que é a nossa rede, que reúne os podcasts de antropologia do Brasil inteiro, uma rede incrível. A gente tem página no Instagram, quem quiser dar uma olhadinha lá, procura a gente, procura o Queri Queri. Eu queria perguntar a você quais os temas da antropologia da saúde que tem te interessado, e também aqueles que você considera muito urgentes para a gente discutir nesse momento. É uma pergunta ótima. Do meu ponto de vista mais, né, assim, específico, do que eu tenho feito, e de como eu tenho feito, né? Então, eu, por 4 anos, fiz pesquisa lá no Recife sobre as consequências da epidemia do vírus Zika. Assim como o professor Scott, a professora Ana Cláudia, que compuseram uma super equipe na UFPE, a gente compôs uma equipe menor, mas ainda assim de modo coletivo também, na UNB. E fomos 7 vezes fazer pesquisa lá no Recife, conversando com, né, um conjunto de famílias e mães, sobretudo, que tiveram e que cuidam de crianças com a síndrome congênita do vírus Zika. Então, assim, meu tema de pesquisa atualmente é pensar o que foi a epidemia do Zika e quais as consequências dela, mas, sobretudo, agora no meu pós-doutorado, o que eu tenho pesquisado é um fenômeno que foi aparecendo muito intensamente, inclusive a Ana Cláudia já até escreveu um artigo recente sobre isso, que saiu na revista Ilha,
sobre como é que foi o encontro da ciência do Zika com as famílias do Zika, né? Esse é um dado que foi aparecendo muito. A epidemia, como a epidemia do Covid, a epidemia do Zika, ela chega, ninguém sabe muito o que ela é, então a ciência se debruçou muito intensamente para poder mapear, né, que vírus é esse, como é que ele era transmitido e tal, e essas famílias foram fundamentais para essa ciência acontecer. Então, eu tenho pensado muito sobre esse encontro da ciência do Zika com as famílias do Zika. Mas eu acho que, mas várias pessoas, né, que compõem a rede de antropologia da saúde no Brasil, a gente tem uma pegada, acho que a Ana Cláudia falou disso na primeira pergunta dela, a gente tem uma pegada forte de pensar e pensar sobre as políticas públicas, né? Então, quando ela fala assim, a Soraya é uma ativista do SUS, ou pelo SUS, né, ou com o SUS, hoje eu estou, assim, numa fixação com as preposições, mas é porque eu percebo isso, sabe, Ana Cláudia? Nós todas temos uma intensidade, uma motivação de que as nossas pesquisas cheguem para além, né, dos nossos livros e que elas consigam ser lidas por colegas da saúde, gestores da saúde, né? Então, eu acho, Hugo, para responder a tua pergunta, que pensar desse ponto de vista a epidemia do Zika vai ajudar também a pensar a epidemia do Covid, né? Porque o Covid também teve uma chegada muito intensa das pesquisadoras, dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa para poder entender o Covid. Então, acho que tem aí reverberações de uma epidemia para outra. Agora, quando você me pergunta quais são os temas urgentes, né? Não tem como a gente fugir do Covid. Eu acho que nós, da antropologia da saúde, bem ou mal, mais ou menos, e com maior ou menor interesse, vamos pesquisar coisas e rebarbas do Covid por muito tempo. Eu acho que, em termos de urgência, assim, eu acho que a gente tem aí algumas respostas a oferecer para coisas que muitas pessoas têm quebrado a cabeça e sobre as quais nós somos muito especialistas, que é comportamento coletivo, né? Então, tentando entender como é que a gente passou esse ano inteiro e ainda, né, por exemplo, essa semana em que a gente chegou a um recorde de pessoas mortas pelo Covid, a autoridade máxima do país, que chamam de presidente, nesse mesmo dia, de forma coincidente e de forma perversa, fala que a máscara faz mal para as pessoas, sabe? Então, assim, o debate da máscara, o debate dos comportamentos de um indivíduo que às vezes lesa, né, os comportamentos dele que lesam um coletivo, a relação entre gerações também, quem é vetor, quem é assintomático, quem é sintomático, essas coisas todas, né? E os estudos de uma epidemia anterior, inclusive, né, que é a epidemia do HIV, tem um monte de coisas para nos ensinar a respeito disso, né? As colegas ali da Paraíba mesmo, né, a Márcia, Luziana e Mônica, super especialistas na epidemia do HIV, tem um monte de coisas para ensinar nesse sentido. Então, acho que uma coisa urgente é a gente entender melhor e conseguir dar respostas sobre esses dilemas de prevenção e de cuidado, né, e de criação de risco mesmo na epidemia do Covid. Aí, Edinalva Neves, outra especialista, né, em risco e epidemiologia, por exemplo. Acho que isso é uma coisa muito importante, a relação entre o indivíduo e o coletivo. A gente tem umas questões muito estruturantes aí no Brasil, né? Historicamente estruturantes, inclusive, que passam muito intensamente por classe social e raça e gênero, né? E acho que o Covid traz também muita dimensão da geração. Outro tema que eu acho que a gente tem que lidar melhor, mais intensamente, é o tema do morrer e da morte também. A antropologia da saúde lida com isso, é um dos temas que a gente aborda, mas acho que o jeito que a gente lida com a morte precisa ser melhor entendido. É muita gente morrendo todo dia, né? Por uma série de coisas. Claro, mas pelo Covid é muita gente. A gente sabe que os números estão subnotificados, então quando a gente vê 1.500 pessoas, a gente sabe que está 3.500, sabe? A gente sabe que está muito subnotificado, por razões políticas, inclusive, mas também por subfinanciamento do SUS, que não consegue captar todos os dados, enfim, por uma precarização que estão impondo ao SUS, né? Por uma razão politicamente deliberada. Então, assim, como é que a gente lida com tanta morte? E como é que a gente faz para viver o luto, né? Acho que isso são coisas que a gente precisa estudar também.
Acho que deve ter gente já estudando isso, certamente. A outra coisa que eu acho bem importante também é essa relação com a ciência, né? Então, o Brasil foi um dos países recrutados para ter voluntários para participar dos testes de vacina, por exemplo, né? E como é que foi todo esse processo, né? De ser sujeito de pesquisa, de participar de teste clínico, como é que foram essas discussões de qual pesquisa chegava, qual pesquisa foi autorizada, como eram compostas essas equipes de pesquisadores, quais são os resultados que vão deixar por aqui, né? Uma série de coisas relacionadas ao fazer a pesquisa do Covid, eu acho que também é muito importante, e aí os colegas da antropologia da ciência são muito bem-vindos para nos ajudar a pensar essas questões todas, né? Embora vários antropólogos da saúde já façam, a Ana Cláudia é uma delas, já faz uma dobradinha super interessante com a antropologia da ciência. Então, acho que esse é um outro tema. E, claro, ativismo de pacientes em geral, né? Então, os próprios sujeitos de pesquisa que participaram, como pessoas que viveram muito intensamente o Covid, felizmente sobreviveram, né? Pessoas que estão com sequelas, sobreviveram com muitas sequelas, cuidadores de pessoas que sobreviveram e pessoas que não sobreviveram. Então, são todos coletivos que imagino que tenham muita coisa a ensinar e muitos elementos para poder criar pressão, né, para que, enfim, essa e próximas epidemias sejam geridas de uma forma mais correta, né, mais ética e mais contundente também, né. Então, acho que são todos temas urgentes, assim. E eu acho, claro, aí eu estou falando de um ponto de vista mais como cientista social, mais geral, assim, é da gente pensar também os processos democráticos, né, como é que eles são compostos e como é que toda a criação dos postos e das representações nos três poderes que nós temos, né, na nossa parlamento bicameral e tudo, como é que essas forças são compostas e como é que a gente permite que a autoridade máxima seja tão negligente com a população, né, e que escolha deliberadamente o caminho de um genocídio mesmo, né, e como é que a gente não consegue ter outras forças que consigam conter isso? Então, acho que os processos democráticos também são um tema para a gente entender, né, quando uma democracia bastante frágil, né, ainda em consolidação, como é o Brasil, é perpassado por um processo global sanitário dessa monta. Acho que primeira vez que isso acontece assim de forma tão extremada, né? Claro que tem comparações com a gripe espanhola e tudo, mas nós estamos com uma democracia muito mais fortalecida do que há um século atrás. A gente tem, enfim, uma Constituição que assegura muito mais direitos sociais, enfim, é outro momento de maturidade do Estado, né? Então, acho que por isso, sim, é a primeira vez que a gente passa por essa encruzilhada, né? O Estado, né, nesse momento de maturação e uma urgência sanitária desse tamanho. Então, acho que são muitos temas, Hugo. Acho que eu estou trazendo alguns aqui, mas acho que tem um monte de outros. Eu queria aproveitar o gancho também da pergunta de Hugo, que era sobre a tua produção, Soraya. E aí tu tá com esse projeto, né, de quando as duas epidemias se encontram, né, da Covid e da Zika. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu projeto. Beleza, claro. Obrigada, Catarina, pela pergunta. Quando o Covid chegou, a gente imediatamente sabia que as famílias que a gente acompanha no Recife, nossas interlocutoras, assim, mais centrais, e todas as outras, né, que a gente desconhece, mas, enfim, o conjunto de famílias, né, que tinham sido atingidas pelo Zika, a gente sabia que a coisa ia ser difícil demais para elas, né, com a chegada do Covid. Então, acho que uma das coisas que se confirmou muito rapidamente foi quando os serviços de saúde fecham, logo no início, né, que tudo se fecha, então, tanto os serviços de acompanhamento médico, serviços de distribuição de, por exemplo, medicamentos especializados, e também todos os serviços de reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia, quer dizer, uma série de terapias de reabilitação que essas crianças precisam demais, né, para poder conseguir desenvolver suas habilidades e garantir qualidade de vida também, tudo isso fechou, né, a circulação pelo Recife também ficou muito mais dificultada, menos ônibus na praça e tudo mais, então,
essas famílias, elas estiveram aí como muitas nos contaram, né, assim, diante de uma decisão, um dilema de Sofia, né, como se diz. Então, eu fico em casa e protegida, mais protegida do Covid, né, protegendo a minha criança de uma outra epidemia, mas perdendo uma série de ganhos em termos de desenvolvimento que elas tinham já conseguido nos últimos anos. Então, eu fico em casa protegida do Covid, mas mais exposta aos efeitos do Zika, da síndrome do Zika, ou quando os serviços começaram a abrir ali por junho, ou eu saio para a rua, né, e fico exposta ao Covid, mas consigo suplantar um pouquinho as sequelas do Zika, sabe? Então, é o tempo inteiro nesse tipo de dilema, assim. Então, não é um dilema simples, não é um dilema pequeno, mas é mais um dilema, né, que elas enfrentaram nesses, enfim, 5 anos aí que elas têm convivido com uma criança com muitos tipos de deficiência. E é claro, acho que tem uma perda simbólica muito grande, sabe, Catarina? Que é em 2019, antes do Covid chegar, essas crianças estavam com seus 4, 5 aninhos, e elas estavam justamente chegando na idade escolar. Então, as famílias foram muito exitosas na pressão que elas fizeram à Secretaria de Educação para garantir as vagas para uma criança especial nas creches e nas escolas, né, acompanhada de transporte para cadeirante, acompanhada de uma auxiliar de educação que precisa ter, né, eles conseguiram tudo isso, assim, e aí quando vem em 2020 o Covid chega, elas tinham, então, né, 4, 5 aninhos aí da criança e 4, 5 anos de muitas batalhas e muitas conquistas. E aí chega uma pandemia desse jeito, avassalando, desse jeito, atropelando, destruindo tanta coisa, elas perderam, né, uma série de coisas que elas tinham construído. Então, há uma perda grande, assim, né, uma perda simbólica mesmo, assim, de luta que tinha sido conseguida, e começa a se instalar de novo um medo muito grande, né? Então, quando eu falo de 4, 5 anos dessa criança, são 4, 5 anos de intimidade que elas foram criando no cuidado com essa criança, de reconhecer tipos de crise e espasmos que elas tinham e já saber o que fazer para prevenir, tipos de comida que elas gostavam, a personalidade daquela criança como era, sabe? Uma série de conquistas tão, tão importantes, assim, né? Nessa relação mãe e filho e tal, família extensa, e de repente elas voltam para desafios que elas já tinham suplantado. Então, quando falta medicação, a criança volta a ter crise, aí você não sabe quando vai ser, que tipo de crise vai ser, e não sabe que tipo de consequência essa crise vai ter, né? Então, são crises epiléticas, fortes pra caramba. Então, perde tanto o aprendizado fisioterápico, quanto perde capacidade neuronal, e muitas vezes pode sucumbir se a crise for muito forte, né? Então, é muito medo que se reinstala, sabe? Depois de 4, 5 anos em que elas conseguiram criar uma vida mais estável, organizada, com uma série de serviços, benefícios, direitos, né, renda, então, moradia, uma série de coisas que elas tinham conseguido construir, elas veem e coisas que ajudaram a dar uma sensação de segurança, né, de bem viver ou de bem cuidar, assim, o medo se instala de novo. E o medo enfim, acho que todo mundo sente muito medo hoje em dia no Brasil, né? É um sentimento muito, muito compartilhado, assim. Mas no caso delas, é esse medo em relação à sobrevivência do seu filho e da sua família como um todo agora, né? Quando renda cai, desemprego chega, enfim, a cidade para. Essas são algumas coisas, sabe, Catarina? Não dá para falar um monte, porque, enfim, tem um limite de tempo aqui que o Hugo nos colocou e eu não quero monopolizar sobre a minha pesquisa. Mas, enfim, nós criamos um projetão, são 12 professoras de 6 universidades diferentes, e cada uma estuda uma coisa, já estudava alguma coisa em relação à saúde mental, saúde de população indígena, saúde HIV, saúde Zika e tal, e aí todas elas estão nesse projeto atualmente, e a gente está pensando essa dobradinha, né? Então, o que a gente estudava e como é que foi afetado pelo Covid, né? Então, só para dar uma ideia para você de como, isso que eu estou te contando, né, de como é que o Covid chega para uma certa comunidade, isso é a pergunta que muitas estão fazendo, né? Então, é inevitável, assim, acho que do ponto de vista pessoal, né, das nossas vidas e nossas famílias, mas também do ponto de vista das pessoas com quem a gente pesquisa e com quem a gente constrói conhecimento junto,
é inevitável a gente pensar das repercussões que o Covid apresentou para elas, né? Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco complexo, mas é uma coisa que a gente queria voltar para os RAIs, que é uma forma que a gente está usando para dialogar, para comentar, para trazer as nossas pesquisas. E eu sempre me pergunto, nas pesquisas e também nas reuniões, onde é que tem um espaço de diálogo com os gestores de saúde, com os profissionais de saúde, e até com as associações que lidam com questões de saúde? Quando a gente faz uma reunião dessa qualidade, a gente quer trazer eles para conversar com a gente, mas às vezes a gente acha que o jeito que a gente lida com isso pode não interessar tanto, né? Ou, pelo menos, pode não ter o tempo para se envolver em ver o que a gente está fazendo. Então, eu queria ver como que você pensa que a gente pode fazer para ampliar esse espaço de diálogo em que a antropologia realmente dialoga com esses diversos profissionais que estão na gestão ou que estão na prática no dia a dia, ou que estão associações que estão protagonizando certos grupos? Essa é uma pergunta muito importante, Scott. Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa capacidade de etnografar também como é que a gestão funciona, e a gente faz isso, né, o tempo inteiro, para a gente pensar, assim, criativamente, né, a partir, inclusive, dos nossos dados etnográficos na gestão, termos, formas de conversa, documentos, então, um pouco seguir, né, assim, pelas estratégias que essas pessoas traçam. Então, às vezes, são o tipo de comunicação, né? Então, às vezes, 5 minutos, ou então resumos executivos, né? A gestão adora esse tipo de coisa. Então, às vezes, você tem um estudo longo, de muitas páginas, não, me apresenta um resumo executivo. Então, a gente tem que começar a apresentar as coisas em pontos, de forma mais, né, resumida, que a gente possa já chegar a um nível de debate que eles, tanto que eles reconheçam que a gente conhece aquela realidade, né, quanto o nível de debate em que a gente possa construir coisas juntos, né. Então, eu acho que o formato dos nossos encontros tem que ser muito bem pensado, a metodologia desses encontros, o tempo de fala, o tipo de documento que, às vezes, previamente circula, os objetivos que a gente quer chegar ao final desse encontro, a pactuação, são todos termos que a gestão usa, né? A pactuação dos encaminhamentos, que é outra palavra que a gestão adora, a pactuação de que cada um vai fazer a partir dali e tal. Claro, tem que ser estratégico nisso, porque, por um lado, eu não acho que a gente tem que ficar dando palco para gestor ficar mostrando o que fez, né? Porque nós estamos num momento em que os gestores não estão fazendo. Então, eles vão ficar, de alguma forma, talvez também... tem aí uma certa gestão, atualmente, que usa da mentira constantemente nos seus pronunciamentos públicos, né? Mentem descaradamente, assim. E não é, assim, uma outra versão dos fatos, sabe? Não é isso, é mentira. É falar que está fazendo uma coisa e não está fazendo. É falar que vai mandar vacina para um estado e manda para o outro, sabe? Coisas assim. Falar que nós estamos muito bem com o PIB, nossas exportações, nosso desemprego, é mentira. Então, como é que a gente vai dar espaço, às vezes, para um gestor que vai ficar falando mentiras ali no palco? A gente não pode passar pano para esse tipo de coisa. Então, também acho que a gente tem que fazer boas escolhas para quem a gente vai convidar para os nossos eventos. Então, muito mais pessoas com quem a gente tem construído uma relação, né, a partir das nossas pesquisas, ou dos nossos encontros, ou porque a gente mora na mesma cidade, vive se esbarrando, e aí vai construindo uma relação. E chamar essas pessoas, que às vezes não são pessoas que nem entendem completamente a antropologia, ou nem vislumbram exatamente como é que a antropologia pode ajudar ali onde eles estão. Mas a gente confia que são pessoas que têm um posicionamento ético, são pessoas que estão do lado do SUS, pessoas com quem a gente tem criado uma relação de algum tempo, né? E aí, claro, nesse encontro a gente pode ajudar um pouco a pensar o que é a antropologia e como é que ela pode servir para aquele gestor, né? Então, eu estou falando, sim, Scott, de escolhas estratégicas,
políticas, e estou falando de uma antropologia aplicada. Eu vou dar o nome aos bois, né? Porque eu não tenho muito medo de falar essa palavra. Eu sei que a antropologia brasileira muitas vezes tem. Mas a antropologia da saúde faz antropologia aplicada o tempo todo, né? É uma coisa muito é uma coisa muito própria da nossa área. A gente está dentro dos serviços o tempo inteiro e as pessoas lá dentro nos falam, pô, traz para mim alguma coisa, eu quero ler, né? Me ajuda a fazer isso, senta nesse conselho aqui comigo. A gente recebe convites assim o tempo inteiro. Então, eu não sei se a sua pergunta tem a ver exatamente, né, com a quarta raiz, então, sugestões para pensar esses formatos, ou se você está falando de uma forma mais continuada da nossa prática como antropólogas da saúde, né? E aí, se for nesse segundo caso também, eu acho que a gente tem que, de fato, considerar os gestores nas nossas interlocuções durante a pesquisa e também na devolução dos nossos resultados, né? Então, o conjunto, lá no Recife, onde a gente fez pesquisa, claro, eu tive muito mais acesso às famílias, elas eram o nosso foco e tudo, mas eu conheci muitos gestores e eu conheci muitos profissionais da saúde, e eu tentei estabelecer, né, diálogos com vários deles, e alguns não deram muito certo, não estavam nem aí e tal, mas outros deram muito certo, né? E quando a gente manda nosso livro, quando a gente manda um podcast que tem a ver com saúde, quando a gente manda sei lá, uma das nossas micro-histórias, que é um formato que a gente criou para escrever em 2 páginas, uma história da pesquisa, essas pessoas falam, pô, que legal, Soraya, isso aqui super me ajuda, isso aqui resolve questões que eu não consigo com, sei lá, com a minha formação na medicina, a minha prática aqui na, sei lá, hidroterapia, sabe? Vocês estão pensando as histórias de uma forma mais contextual, eu consigo ver, sei lá, aquele problema de deglutição numa criança dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma faixa de renda, e vocês ajudam a gente a entender isso, né? Então, de uma certa forma, há um trabalho que a antropologia faz de humanizar os sujeitos que estão, né, padecendo de alguma forma em termos de saúde, mas sensibilizar gestores também, né, para a vida das pessoas, né? Elas são para além de um tubo digestivo, né? É uma criança que tem um nome, que tem uma família e tal. Não estou falando que tem que fazer medicina personalizada todo tempo, porque isso é impossível, né? Eu sei disso. E eu sei que, enfim, a lida de um profissional da saúde é muito apressada e tem que dar conta de muito paciente, ainda mais agora, com o sistema muito abarrotado. Mas eu acho, sabe, Scott, eu realmente acredito nisso, assim, que a gente vai de pouco em pouco criando essas relações, esses processos de sensibilização e de parcerias mesmo, né, assim. E eu concordo contigo, tem que convidar gestor, eles têm que estar presentes, tem que convidar os profissionais da saúde, mas também tem que convidar os estudantes da saúde, que estão em processo de formação. Os preceptores dentro do serviço são muito importantes também, né? Os coordenadores de residência, sabe? Umas figuras assim, acho super importante. Mas eles se ressentem, aí sim, trazendo de volta a etnografia que nós fazemos deles, né? Também tem mostrado. Eles se ressentem de ir num evento e não ser o keynote speaker, né? Eles se ressentem de não ser o que vai dar a palestra e vai nos educar sobre sei lá, os detalhes de como a musculatura das pernas funciona, no caso, entendeu? Eles se ressentem de não estar em posições de destaque, porque eles estão muito acostumados de estar aí, e são muito confortáveis também, né, dentro das posições de privilégio, de saber, de cor de pele que eles têm. Mas a gente tem que também produzir inversões nisso, né, nesses sistemas de hierarquia e privilégio. E a antropologia faz isso muito bem. Mas de alguma forma que o ressentimento deles, né, de não estarem nas posições de destaque num evento, que esse ressentimento não comprometa esse diálogo, mas mostre para eles que a gente fazer inversões faz parte do nosso olhar antropológico, sabe? Calçar o sapato do outro, produzir olhares mais relativos, né? Pensar micro, macro, estrutura e microestrutura, essas coisas todas são operações que a antropologia faz o tempo inteiro. Então, ele sentar na plateia, né, e ele, sei lá, tá numa posição de, por exemplo, debatedor numa mesa, de fazer questões para nós, pode chacoalhar muito, de uma forma muito legal, eu acho, essa relação, sem afastá-los de todo, sem que né, o ressentimento seja produtor de uma fissura incontornável, sabe? Assim, eu acho
que a gente tem que quebrar a cabeça mesmo em termos de metodologias de eventos e metodologias das nossas pesquisas, né? Não perdê-los de vista. Acho que a gente poderia fechar agora, Soraya, você dá a sua última palavra. Gente, então, né, Catarina, Hugo, Ana Cláudia, Scott, foi um grande prazer conversar com vocês. Eu agradeço demais pelo convite. E eu queria que essa série, né, de episódios que o Museológica está preparando, como uma preparação mesmo, né, como um aquecer dos motores para chegar à nossa próxima reunião de Antropologia da Saúde, eu achei essa iniciativa muito criativa, muito bacana, usando os podcasts em total diálogo com os eventos acadêmicos, né? E aí eu quero aproveitar, então, e convidar as pessoas, né, que esses episódios vão criando aí um burburinho, vão, né, nos alimentando aí com um monte de perguntas e vontade de se encontrar, para que em setembro a gente esteja na quarta RAIS, né, de modo remoto, seguro e tudo, mas juntos. Acho que isso que é o mais importante. E vendo a carinha e o sorriso e fofocando juntos e tal, né? Então, eu queria convidar todo mundo para ir se animando já. O primeiro edital, né, a primeira circular da quarta RAIS está na praça, e animando as pessoas aí. Muito obrigada a vocês, queridos. Então, Soraya, a gente que agradece a tua participação, né? Foi muito bom te ouvir, você trouxe questões aí muito interessantes para a gente pensar a organização mesmo da quarta RAIS, né? Espero que o que você trouxe aqui em torno dessas temáticas possam realmente mobilizar as pessoas, né, para submeter propostas de mesas e de GTs, né? A primeira circular realmente já está circulando, então a gente faz um convite também para que as pessoas submetam suas propostas para a quarta RAIS, né? E também que nos sigam, né, nas nossas redes sociais, né? A gente está com página no Instagram, no Facebook. Então, a gente está sempre colocando aí as novidades do evento, então sigam a gente também nas nossas redes sociais. E é isso, gratidão, muito obrigada pela tua participação. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.